Parece que 4 minutos. Boa noite a todos. Tudo certo. É um Ah, não, prazer era o estar aqui com você. uma Deixa eu identidade só... boa. Tem aipim, na mesma coisa. Tem aipim lá Não é comigo. Isso. Pessoal que tem o som, o áudio aberto, mas já consegui aqui resolver. Boa noite a todos. Que esta noite seja uma oportunidade incrível, né, de compartilharmos o que nós temos de melhor, né, eu sempre falo, né, o mundo dos óleos essenciais. E então aqui eu estou para poder acrescentar, né, na vida de cada um, na vida, né, de vocês e também com essa pessoa que eu convidei para estar aqui hoje compartilhando sobre os óleos essenciais. Então, me chamo Eunice, eu venho da área da saúde, né, da farmácia, das terapias integrativas, e aprendi então a compartilhar saúde e bem-estar de forma natural. Né? Eu saí da parte de farmácia e migrei para as terapias integrativas. E hoje, eu, consultora do Terra, compartilho cada vez mais o resultado com essa maravilha, né, que vem de plantas, né, os óleos, e para o maior número de pessoas. Então, hoje aqui, né, com pessoas que estão mudando, né, a vida através dos óleos essenciais. São histórias genuínas e verdadeiras que a gente vai compartilhar, né? Cada pessoa que usa os óleos essenciais que tiveram aí resultados e que possam compartilhar com o maior número de pessoas. Então, você estará ajudando, né? O nosso trabalho é ajudar pessoas, e dessa forma a gente estará ajudando, né? Não omitindo aquilo que nós conhecemos de melhor, que podemos ajudar na saúde das pessoas de uma forma natural. Então, deixa eu só. Aqui até está, coloquei as redes sociais, né? Instagram, YouTube, para você que deseja é, acessar também esse material posteriormente. Então, hoje eu vou falar sobre dor crônica. A dor é um aspecto, né, mais fascinante, né, falando um pouquinho dela, né, é a ambiguidade de sua presença entre o corpo e a mente, né? Então, de acordo com a Associação Internacional, né, da Dor, do Estudo da Dor, e também pelo Ministério da Saúde, né, a dor ela é definida como sendo uma experiência sensorial e emocional desagradável, relacionada com um dano real ou potencial de algum tecido, né, ou que se descreve em termos de tal dano. Né? Então, a dor, muitas pessoas sentem, né, dores, e aqui trazendo uma estatística, a dor crônica, né, ela faz parte do cotidiano de 36,9% dos brasileiros com mais de 50 anos. Desses, 30% usam opioides para aliviar o problema. Né? Os danos da última edição, né, são dados, né, da última edição de estudo da saúde do idoso. Né? E o Ministério da Saúde também fala, né, que 37% da população brasileira, ou 60 milhões de pessoas, relatam sentir dor crônica, aquela que persiste por mais de 3 meses, né, de acordo com um estudo feito pela Sociedade, né, de Estudos da Dor. E a dor crônica, né, ela tem afetado 30% da população mundial. É uma porcentagem muito alta, né, das pessoas, né, que sentem diversos tipos de dor. Eu trouxe aqui um pouquinho para você ter uma noção, né, entender um pouquinho e classificar, né, a dor. Então, a dor ela pode ser uma dor aguda ou dor crônica. A dor aguda é dor temporária de curto prazo, até para você
ter uma ideia, porque você pode conhecer alguém, ou você também pode estar sentindo isso, passando por isso, né? Então, uma dor aguda, ela é inferior a 30 dias, né? Geralmente provocada por danos tecidos, né? Nos tecidos, como lesões físicas que ativam rapidamente o sistema nervoso. Normalmente é definida e de localização e intensidade. E responde bem aos tratamentos convencionais. Mas a dor crônica, né, ela é uma dor persistente em um período longo, por mais de 3 meses. Podem resultar, né, em uma lesão não totalmente curada, condições crônicas ou aparecer sem causa aparente, né? Cicatrização de uma lesão, por exemplo, dor constante e intermitente, e é frequentemente descrita como uma dor difusa e de intensidade variável. E pode ser desafiadora, não respondendo aos tratamentos convencionais. Eu trouxe aqui uma classificação, né, de dor. Então, existem 3 tipos de dor, né? A dor nociceptiva, a dor neuropática e a dor mista. Isso se referindo à dor crônica. Então, só para você ter uma ideia, para quem nunca ouviu falar, então a dor nociceptiva é um dano tecidual demonstrável, né? Por exemplo, a pessoa pode sentir dor profunda, em peso, em pontada, aperto, latejamento. Muitas pessoas sentem isso, né? Num processo inflamatório, tensão, dolorimento e queimação. Então, como exemplos, né, dores musculoesqueléticas em geral, como dor lombar, cervical, tendinopatias, né, osteoartrite, miofascial, cefaleias, dores cervicais, insuficiência vascular periférica, metástase óssea, amputação, compressão tumoral e outras dores causadas por estímulos aos nociceptores. E a dor neuropática é uma lesão ou disfunção de estruturas do sistema nervoso periférico e central, como nervo, tronco, né, ou plexo. Ela é uma dor superficial, em queimação, sensação de frio doloroso, choque, formigamento, né, coceira, alfinetada, agulhada. Então, a pessoa pode sentir essa característica, né, numa dor neuropática. E neuropatia, como por exemplo a neuropatia diabética, né, herpética, né, as herpes, né, herpes zoster, né, por exemplo, neuropatia, hanseníase, por hanseníase, neuralgia de trigêmeo, doenças, né, desmielinizantes, como esclerose múltipla, traumas, né, o AVC, inclusive, radiculopatia cervical e lombar, traumas, compressão. Então, tem diversas né, formas que caracterizam, né, dores que caracterizam a dor neuropática, só para você ter uma noção. E a mista seriam as duas, né? A dor neuropática e a nociceptiva, né? Então, são lesões, né, simultâneas em nervos e tecidos. Mas aqui hoje, então, eu gostaria de chamar, né, uma consultora, uma líder incrível que passou por tudo isso. Gostaria de chamar aqui a Sandra Ângelo, que vai nos Boa noite. contar, vai compartilhar conosco sobre tudo que ela passou em relação a essas dores, né? Dor crônica, né? Que ela teve uma questão aí bem importante e vai compartilhar sua história conosco e os seus resultados que ela teve com os óleos essenciais. Seja bem-vinda, Sandra. Boa noite a todos.
Não é uma história bonita de se contar, mas é a minha realidade. Eu me chamo Sandra Ângelo, casada, dois filhos, moro aqui no Cobrasol, trabalho com estética, 47 anos, né? É, a estética em si, corporal e facial, me trouxeram alguns presentes, né? Eu comecei com as dores, eu aprendi com a doTERRA, né, que a gente tem dores física, espiritual e emocional, que os problemas, né, começam com, o excesso, né, e a minha vida sempre foi o excesso. Trabalhar e trabalhar e trabalhar. A gente não era educada, né, para fazer outras coisas. Da minha época, assim, a gente não tinha muito essa instrução. Ai, tem que prevenir, tem que cuidar ou tem que fazer algum exercício físico. Eu não lembro de ter sido, né, alertada a isso. Então, assim, ó, começou as dores físicas, né, com as mãos, movimento repetitivo, túnel do carpo, né, a compressão, a, a dormência, as dores, né, principalmente quando parava um dia todo de trabalho, né, a mão vinha, né, a dormência. Então, eu operei essas duas mãos antes de conhecer a doTERRA, então eu tomava muito alopático. Por eu ser filha de farmacêuticos e morar dentro de uma farmácia, me automedicava. Eu já conhecia a doTERRA. Nesse meio aí, eu já conheci uma amiga minha, né, pediu ajuda para um cadastro, não sabia nem do que se tratava, até que um dia chegou a Nice na estética e falando toda contente sobre uma novidade dos óleos essenciais. Escutei ela falar, deixei ela falar, né, toda entusiasmada. Eu disse, Eunice, por acaso é essa caixinha aqui, esses... Pois aí a gente começou a rir, a brincar, porque eu já era cadastrada há um ano, e eu nunca me interessei por os óleos essenciais. Na estética, sim, eu fiz para ajudar uma pessoa. Mas como ela me chamou a atenção, eu fui olhar o que que era, né? E comecei a me informar. Inclusive, ela me convidou para um encontro, eu fui até esse encontro com ela para saber um pouquinho mais sobre isso, para ver como é que eu poderia estar, né, usando e aproveitando toda essa oportunidade que ela estava me dando ali. Cheguei lá, me encantei pelos olhos e voltei assim entusiasmada, né, toda empolgada para poder entender um pouquinho mais e usar em mim, saber, né, porque assim, ó, querendo ou não, a estética, a gente usa os cremes, é diferente, o alopático que a gente toma, assim, o efeito é imediato, né, e os óleos essenciais, eu disse, meu Deus, o que que eu vou fazer com um vidrinho desse? Né, como é que eu vou, né, será que é tudo isso que a Anice falou, tudo que eu escutei? Eu vou dizer, eu vou, em primeira mão, usar em mim, vou fazer o teste. Eu comecei com esses três olhinhos, frankincense, copaíba e Deep Blue. Não tinha na minha época a pomada, só o líquido, então eu também não tinha com muito conhecimento, eu só inalava e aplicava subcutânea a dor, né? Aí as dores que eu tinha, né, nos braços devido ao movimento repetitivo e a postura, né, sem fazer exercício físico, eu fui aprendendo com os olhos dia a dia. A partir do momento que eu vi que deu resultado, que começou a amenizar, eu comecei a tomar Copaíba e frankincense, e sempre passando. Então, eu tive essa experiência, né, até começar a usar, porque a mão, né, túnel do carpo, eu operei os dois pulsos, pois aí começou o problema dos braços, o ombro rompido, ruptura não tinha o que fazer, né, então eu comecei a tratar com os olhos, né, intensificava cada vez mais e fui aliviando, né, porque assim, gente, eu tomava remédio com morfina, anti-inflamatório, dores, né, porque terminava o trabalho, o dia de atividades, chegava à noite, eu não tinha posição, né, era gritante. A Nice falou, relatou ali, eu acho que eu tenho os dois, tá, Nice? Porque a dormência, a fraqueza, as dores, a posição, tudo isso era insuportável e chegava a ser irritante, né? Então, os olhos me tiraram disso aí, né? Os olhos me tiraram das dores, né? Porque eu tenho a cervical, né? Tem ali na cervical também aquela parte
de postura, mas assim, ó, o músculo, a hérnia de disco, artrite, lesões inflamatórias, tudo isso aí eu desenvolvi com o passar dos anos na estética. São 47 anos de movimento repetitivo e a postura. Então, assim, ó, os olhos me abriram, né, para mim sair do alopático. Porque o alopático é assim, a gente melhora uma coisa e estraga outra, né? E eu aprendi que, com a doTERRA, que a gente camufla a dor que está sentindo, né? Com o alopático, mas não vai na raiz do problema. E a doTERRA, ela por ser natural, né? Não ter nenhum resíduo de intoxicação, de como o alopático tem, então ela vai na raiz do problema e te resolve, né? Eu vi que com os alopáticos, do jeito que eu estava jogando a minha saúde no lixo, né? Eu estava escondendo, né, a raiz do problema, camuflando a dor com os remédios e piorando, agravando cada vez mais. Então, assim, ó, e com os olhos, não. Com os olhos eu estava trabalhando de uma maneira sem dor, né? Com a energia, uma disposição, a imunidade, tudo isso melhorou, né? E assim, ó, eu não estava silenciando a dor, o problema que o meu corpo estava me mostrando, né? Eu estava resolvendo o problema na raiz, a articulação, aquele incômodo que eu sentia não tinha mais, né? Eu usava os olhos, depois eu comecei a usar o difusor, eu não tinha também, assim, ó, as minhas crenças, né, até eu ter o diagnóstico em mim, tá, eu não acreditava, então, assim, eu comecei a sentir, a ver o efeito, né, então eu vi, assim, ó, o meu corpo melhorar, né, só que, assim, ó, a rompitura, os ombros, né, a cervical, a lombar, já estava danificado, né? Então, assim, ó, os olhos estão me recuperando, estão me devolvendo a vida que eu não tinha, né, há muito tempo, porque as dores, assim, muitos anos seguidos, né? Então, o que que eu posso dizer com isso? doTERRA me preparou, né, para ser assim uma pessoa sem dor, né? Eu não sabia o que que era, né, deitar e ter um sono tranquilo à noite, né? Dormir uma noite toda, não é o cansaço físico do trabalho de uma estética, a gente deita e apaga, mas a dor crônica, ela te lembra, né, que tu estás ali. Então eu não tinha mais essa noite tranquila, não tinha mais como posição, né? Até que, mesmo com o ombro rompido, gente, eu não sentia mais dor, tá? O morfina, não tomo mais, né? Então, assim, ó, o óleo do terra é uma omissão se não levar isso para frente, né? Eu sei que as pessoas ainda têm muitas crenças, muita relutância em acreditar no olhinho assim, né, que uma gota vai fazer. Mas eles são poderosos, eles tratam as dores crônicas, as doenças autoimunes, tá? Eu tenho muitos relatos, não só dores crônicas, mas isso vai ficar para uma outra hora. E a doTERRA é qualidade de vida. Hoje em dia eu não vivo sem, né? Eu não vivo sem aplicar nas pessoas, eu não vivo sem divulgar e sem falar do que eu senti e da liberdade de estar assim, ó, hoje com os ombros rompidos. Eu fiz uma cirurgia de ombro ali aberta, teve um atrito com o osso, né? Eu não usei os remédios só enquanto eu estava ali no hospital. Depois do hospital eu vim para casa, eu tratei só com os óleos essenciais, até mesmo o médico ali, ó, que ele me deu o remédio, ele disse assim, ó, a partir dos 2, 3 dias, tu vais começar a sentir dor e não vais conseguir dormir. Eu administrei lavanda, né, melissa e camomila na cápsula, tá? Eu não tomei o remédio que ele me indicou, né, para dormir, para dar essa assistência para dormir, tá? Eu tomei só a lavanda, a melissa e a melissa e a camomila romana, tá? Foi assim, ó, eu deitava, dormia, incomodava o ombro ali, ó, é uma cirurgia que congela o ombro, que a gente tem que ter uma posição ali até uma certa cicatrização, mas assim, ó, me deu mobilidade até inclusive para trabalhar, e eu não parei o meu trabalho.
tá? Eu fiquei uma semana com a tipoia e depois, logo em seguida, comecei a trabalhar, a fazer as minhas atividades normais, tá? A Doterra é vida. Então, é um compromisso que eu tenho em falar para as pessoas sobre a grandeza dessa empresa e a grandeza de cada produto desse, tá? Cada significância. Então, assim, ó, a gente tem que levar isso para mais pessoas, tá? A recuperação é melhor, né? A qualidade de vida é melhor, né? A disposição, o estresse, a depressão, tudo isso é melhor. Isso dentro da dor crônica, porque a gente desenvolve tudo isso. Tá? Dor crônica nos leva assim, uma aflição que a gente fica irritada, a gente entra em uma ansiedade mais elevada, uma depressão, os olhos da terra, assim, vamos dizer, o Copaíba, ele não trata só, né, as dores, ele tem um conjunto, né, de indicações ali, então ele vai melhorando o teu corpo, assim, notavelmente. Então, o frankincense, meu Deus, o frankincense é assim, ó, é a profundidade da, da celular que ele trabalha, tá, o teu corpo. Então, assim, ó, Ai, eu me empolgo, gente, desculpa, mas para mim é muita coisa, porque os sinais que o nosso corpo dá na dor crônica, e a gente pode combater com os óleos essenciais, tá? A gente tem que falar mais, a gente tem que divulgar e pingar gotas, a gente tem que ser produto do produto, a gente tem que consumir, né? A gente tem que levar para mais pessoas e não omitir, porque assim é o respeito, tá? As pessoas de ter assim a opção, né, não só alopático, mas sim o natural, por que não? Antigamente, quando a gente era criança, o vô, a avó, eles nos davam o chazinho para a gente poder tratar aquilo ali. Por que que a gente foi sempre, né, só o remédio que de imediato que resolve? Não, né? Então a gente sabe que a gente pode ser, né, ter as plantas hoje em dia as plantas ao nosso alcance, né, ao nosso uso, né? Então a gente não pode desistir. A gente sabe que tem muitas pessoas que têm a crença muito forte, como eu tinha, tá? Eu levei 2 anos, tá, aplicando em mim e aplicando nas clientes até ter essa constância de acreditar e ver o resultado, né, no ponto da dor ou numa doença mais, como eu tenho outros relatos de outras doenças, mas eu não vou citar aqui agora. A lombar, a cervical, dor no joelho, a fascite plantar e túnel do carpo. São dores crônicas que eu tratei somente com óleo, devido ao quê? A postura, né, e ao movimento repetitivo, tá? Porque a gente não é educada, né, a minha geração não foi educada para fazer prevenção, a gente foi educada para trabalhar, né? Então, isso aí gerou tudo isso aí. E os olhos tão e me tiraram dessa situação, né? Hoje em dia eu não tomo nenhum remédio, nenhum alopático, dificilmente eu tomo alguma coisa, tá? E eu indico os olhos para muitas pessoas. E assim, ó, quero falar mais. Se a, se a se o sucesso não vir no momento, né, que você está fazendo o negócio do Terra, não se revolte com as coisas, mas sim, sabe, tente lutar e levar mais à frente para mais pessoas. A gente tem que perseverar e ter mais determinação, lutar para ter, sabe, mais pessoas conhecendo o óleo, mais pessoas sabendo a grandeza de tirar tudo uma dor, né, de te dar uma consciência de saúde e bem-estar sem contraindicações, sem resultados assim rebóticos que melhorou uma coisa e piorou duas, três, tá? Os olhos estão na nossa mão, a gente pode e deve levar para muito mais pessoas. Essa é a minha mensagem de hoje, Nisso. Eu não sei se eu pude me expressar, né, como eu gostaria, mas não tem como não gritar para o mundo, né? E assim, ó, a ruptura aqui já aconteceu. Só que a gente consegue ficar sem dor e sem tomar, como é que se diz, a morfina, tá? Que vai te dar uma doença lá na frente, que é a demência,
né? A demência, o Alzheimer, tudo isso, os remédios hoje em dia, infelizmente, a gente tem medo de falar, mas é isso, né? É um comércio tão grande a farmácia em si, que eles fazem já para melhorar uma coisa e piorar duas, três, né? Ah, e assim, ó, eu mesmo quando eu operei as mãos, é uma experiência que eu não conhecia os olhos, mas eu trabalhei com pontos nos pulsos, tá? Eu trabalhei com pontos, tá? E fiz a fisioterapia. O doutor Jean, que me operou os pulsos, as duas mãos, ele disse assim, eu nunca vi, né, alguém querer trabalhar, né? Se tu podes agora pegar a perícia, ficar 3 meses, eu queria trabalhar, eu queria, sabe, eu não queria ficar parada, né? Claro que isso teve as consequências, né? Cervical, né? Postura, lombar, postura, ombros, movimento repetitivo e o túnel do carpo, consequente a lombar, o joelho e a fascite, né? Eu não sinto mais dores. Sei que ainda tem um ombro para operar, mas vou mais tranquila. Não sei como é que eu vou fazer nem quando, mas vou mais tranquila porque agora eu tenho os olhos, né, ao meu alcance, né? E sei como é que eu vou tratar para não sentir, né, o pós-cirúrgico tão forte como, né, assim, ó, vou estar mais preparada até na recuperação, porque hoje em dia eu sou produto do produto, eu faço uso, eu sou o doTERRA. Essa é a verdade. Eu amo doTERRA. Espero ter passado a mensagem que era para passar para vocês. Sandra, que história incrível, né? Maravilhosa. E olha o resultado incrível ali com os óleos essenciais, né? Antes da operação e após, e a superação, né? Você não deixou aí de compartilhar e passar para as pessoas a importância que os óleos essenciais podem ter na vida delas. Podemos abrir para perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para Sandra? É que assim, Onísio, o que eu quero falar é que toda vez que a gente toma um remédio, né, o que que esse remédio faz? Ele esconde o problema da raiz, né? E o óleo essencial não, ele trata, né? E quem passa por isso, por essas dor crônica, não é o efeito imediato, mas a gente vê o resultado, né? Sente, né? E é diferente, não tem como explicar, tá? É tratar o problema que está, né? Que o corpo está gritando, né? E tratar de uma maneira sem provocar outras dores. Exato. A Eliane colocou aqui que ela acompanhou o processo da Sandra. E diz que você é forte. Verdade, acompanhamos ali. É que eu não gosto muito de falar de mim, né? Eu sou, querendo ou não, é complicado. Mas as dores, eu vejo hoje em dia, eu respeito mais quando as pessoas têm dores, porque a dor é uma coisa assim que ela te leva a uma depressão, uma ansiedade elevada, né? Tu entra em estresse, né? E, sabe, é gritante. E a doTERRA, ela, tu tens como tratar com a doTERRA e não sentir nada disso. Então, quando a gente fala sobre doTERRA, né? É a planta que Deus deixou, né? Quando Deus nos permitiu ter a doença, que é o ser humano, né, não para, Deus também deixou a planta e o homem estudou, então por que não passar isso à frente? Por que não falar mais, divulgar mais e usar mais? Então as pessoas têm que ser abertas e a gente só vai conseguir isso pingando gota em gota, né, para as pessoas conhecerem. E muitas vezes é um tempo que a gente tem que se aprofundar, né, para a gente conseguir isso. As pessoas têm que sentir mais, a gente tem que fazer mais essa demonstração para a gente chegar lá. Isso.
Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a Sandra em relação aos olhos que ela usou, formas de uso, ou alguma questão ali em relação às dores e Eu, do que ela eu, fez, né? boa noite, Oi, tudo Márcia, bem boa com noite. vocês? Então, Sandra deu um depoimento fantástico, né? Muito útil. Obrigada, Nice, por trazer essa história. Eu tenho uma pergunta para a Sandra, porque eu acredito que uma pessoa que teve o controle que ela teve com ela mesma e ainda continuou trabalhando, né? Tocando as pessoas, curando outras dores através do toque da mão aí. Qual o óleo essencial que foi mais significativo para esse autocontrole? Que eu diria do emocional, né? Qual foi o óleo que ela sentia assim que dava a força que ela precisava, entre todos os que ela citou? Frankincense. Eu tenho uma crença tão forte no frankincense, que é o olíbano, né? E a minha fé, só o fato de eu cheirar, eu já me sentia bem, tá? De todos, eu acho que todos eles, copaíba é inexplicável, né? Ele é um anti-inflamatório natural. Agora, o frankincense é uma conexão, assim, que eu posso te dizer, Márcia, com a fé que eu tenho, tu entendeu? É, pois aí já vai partir para o lado da religião, mas é assim, ó, eu sempre falo para minhas clientes, Deus, o Pai, é um só, para todas nós. E eu tenho certeza, né, que Ele está presente junto né, de toda essa ação, né? E o frankincense eu me aproximava assim de uma maneira, até o cheiro, assim, sabe? Como se fosse um templo, uma igreja, não sei te dizer, mas o incenso para mim, só inalar assim, ó, já me traz uma certa calma, né? E eu consigo continuar, mesmo com dor, mesmo irritada, como muitas vezes eu trabalhei, mesmo com alopático tomando, eu não conseguia o controle que eu sinto com isso aqui, ó. Agora vai explicar, tá? Não tem. Até para dormir, eu passo uma gotinha na nuca, né? No ponto G aqui da cabeça e na nuca, e cheiro. E além de tomar 2 gotinhas à noite. Não tem outra coisa. Não precisava melissa, lavanda e camomila. É a minha tranquilidade e a entrega na confiança nesse óleo. Ele é Até fantástico. porque eu concordo contigo, né? Mas é você que sentiu todo esse efeito, e a gente sabe que o frankincense ele é um grande apoiador aí para uso em casos de esclerose múltipla, né? Então, essa regeneração que ele faz, imagina como não ajudar nesse teu processo. E tem mais um detalhe que eu acho importante, porque uma pessoa que faz o trabalho, Sandra, que você faz, ela puxa, é mais trabalhoso você encontrar alguém que faça isso por você, que te devolva, que cuide de você. E você teve que ter essa resiliência. E isso também é um trabalho dos óleos essenciais dentro da inteligência emocional, né? Por mais que possam ter dito, Sandra devia ter parado de trabalhar, não, isso foi uma inteligência emocional, óbvio, tenho certeza que se a dor ali se sobrepôs à tua disponibilidade de trabalhar, você com certeza deu uma parada em alguns momentos, né? Porque o corpo ele realmente não suporta, então, mas acho que essa resiliência aí fez você ter todo esse teu resultado. Então, minha amiga, assim, parabéns, eu sei que você vai trazer muitas histórias, né? Eu não vou falar agora, mas hoje de manhã eu estive com Sandra. A gente está fazendo registro de uma outra história e a gente só tem que fazer um movimento. Movimento de usar os óleos essenciais, movimento de compartilhar, movimento de estar juntos, porque o mundo precisa muito disso. Então, obrigada aí, tá, minha amiga? Parabéns, Nice. Obrigada. E assim, ó, Márcia, não tem explicação, não tem o que falar. A gente simplesmente só sente.
né? E o que me leva, né, a essa conexão com o frankincense é, eu sei de toda a história, né, do frankincense, que é um dos presentes que o menino Jesus ganhou, né? Então isso me conecta muito, né? E, e essa, de aromaterapia eu estou conhecendo e aprendendo agora. Eu entendo de estética corporal e facial, mas o toque, o amor que eu tenho, né, e me fez conectar mais. Esse óleo frankincense, ele é poderosíssimo. Então, essa conexão, a energia, é isso aí que acontece no momento, né, não tem explicação, né? Eu sou prova viva. Eu trabalhei muitas vezes com dores irritada. Depois que eu conheci os óleos essenciais, eu não fiquei mais irritada. Eu consigo passar assim, ó, desconectar do que eu tô de mim em si para poder me dedicar à minha cliente que eu estou atendendo. E é uma conexão assim, quando a pessoa recebe e os olhos ali e sente, né, aquela energia da planta, tá? Eu não sei te explicar, mas ela realmente consegue fazer coisas extraordinárias no nosso corpo, né? Claro que tem todo um estudo, né, que cada um tem um princípio ativo e tem uma é, efeitos dentro do nosso organismo que eu ainda vou aprender. Mas, assim, o que ele trabalha no físico, no espiritual e no emocional, tá? É fantástico, tá? E não é assim, ó, não é uma coisa por ser natural que nem um chazinho. Gente, a gente sente, assim, o resultado de imediato, já sabe que está melhor. Só que como nós temos aquela queixa, ai, quer se sentir coitadinha, alguma coisa assim, a pessoa ainda reluta, mas ela já está melhor, ela já se sente melhor. Só que às vezes a nossa crença faz assim retardar esse excesso, né, de confiança nesse resultado. Não sei se tu me entende Mas, o que eu quero falar. sim, mas É, Sandra, isso que você fala talvez seja uma preocupação de muitos, de ter que saber a parte bioquímica. Isso é para quem é, quer realmente aprofundar a parte técnica. Só que eu faço uma pergunta: será que nós, lá atrás, quando a mamãe nos deu um chazinho de poejo, a gente se preocupou em algum momento em saber quais são o que continha bioquimicamente no chá de poejo ou no chá de laranja? Não, a gente só sabia que, ó, tá com diarreia, é bom pegar isso aqui. Tá com uma dor de barriga, usa esse chá aqui. Ninguém se preocupava. exatamente. Então, essa prova social, ela é autossuficiente, tá? E é isso que a gente só precisa ter o quê? Plantas bem cuidadas, quando a gente usa em forma de Exato. chá, né, livre de pesticidas e tudo, e isso vale hoje para o nosso óleo essencial. Lembrando sempre que sem exageros, né? Sem exageros e com o uso contínuo a gente vai longe. Então, é por aí mesmo. É Sandra, isso aí. a Eliane aqui pergunta quais os óleos tu indicaria para o pós-cirúrgico? Depende do pós-cirúrgico, mas o que você teria a dizer? Olha, o meu pós-cirúrgico ali, tá, do ombro, que foi né, a cirurgia que eu fiz agora mais recente. Eu usei, Então, tá? posso O fazer a pergunta frankincense, então para tu saber? pode, Opa, pode boa noite. Sandra, seria um pós-cirúrgico, é uma cirurgia grande de abdômen, onde foi rompido o rim, enfim, foi uma batida enorme, e aí foram várias cirurgias, e agora vai ser a cirurgia de reparação. Então, seria uma cirurgia de abdômen, provavelmente um corte bem grande. Então, o que que eu queria saber? Claro, tem uns óleos ali que a gente já sabe que são importantes, como copaíba, sim. enfim, mas assim, além de tomar, pode ser passado na cicatriz, ou tem que esperar quando está mais fechadinha a cicatriz? É mais ou menos isso que eu gostaria de saber, para passar para a pessoa. Olha, Eliane, o meu ponto ali, a minha cirurgia foi aberta, não foi por vídeo, teve pontos e eu fiquei com uma cicatriz bem grande, tá? Eu usei logo em seguida, tá? Eu fiz asepsia com a lavanda não, com a melaleuca, tá? Usei copaíba, frankincense e o melaleuca, tá? Para fazer essa higienização e manter ele ali sempre com isso aí, porque eu acredito no Mesmo com os frankincense, pontos ainda. mesmo com os pontos, eu consegui fazer isso aí. Eu, claro, que eu Uhum. fiquei com medo na hora da ardência, né? Então, eu administrei um pouquinho de óleo de coco junto,
tá? Uhum. Umas 2 gotinhas, É. pegava na minha mão mesmo e passava, tá? Uhum. Foi ótimo, o médico, quando ele analisou, quando ele tirou, estava super sequinho, pois aí tu podes até olhar ali na foto que a Anice mostrou agora há pouco, a cicatrização ali não tinha 10 dias quando eu tirei ponto, tá? E estava super cicatrizado, tá? A cicatriz depois, como as condições que eu fiz lá na cirurgia, né? O médico, eu acho que ele aprofundou muito, então eu fiquei com uma cicatriz, mas se fosse uma cicatriz colada, com um pontozinho bem feitinho, eu acho que eu não ia ficar com nenhuma cicatriz, tá? Eu usei melaleuca, copaíba, tá? Para dor, botei um pouquinho de frankincense, fiz com óleo de coco e passei, tá? Foi isso que eu usei. E a cicatrização foi perfeita. Nice, volta lá para mostrar a, a cicatriz, Nice. Consegue voltar lá no ombro? Ó, se tu vê aqui assim, ó, ali os pontos, mas tu vê ali, ó, 10 dias, não tinha, era 15 dias, 10 dias eu tirei o ponto, depois aí logo em seguida eu tirei a foto, uns 15 dias essa foto, tá? E Eu olha lembro, só como é que tá a cicatrização, tá? Ficou perfeita, tá? Eu não usei eu me lembro. nada de pomada, tá? Eu só usei Uhum. esses olhinhos aí e deu. Tá? A dor do ombro que eu senti mais foi o congelamento, porque era para ter mexido, e o médico disse que eu tinha que usar tipóia. Eu obedeci, tanto que eu viajei para um congresso com tipóia. Eu trabalhei com tipóia, mas eu, na hora de trabalhar, eu soltava e aí mexia o antebraço aqui assim, ó, e trabalhei normal. Porque eu me sentia bem, eu consegui, e eu me sinto melhor trabalhando. Então, eu fiz isso aí, né? Tem pessoas que não podem, que até no movimento sente dores, não foi o meu caso, né? E eu acho que ali na cirurgia de abdômen ali, pode, com óleo de coco, fazer a sepsia ali, usar tranquilamente, tá? E hoje nós temos outros produtos também, né? Nós temos outros produtos para poder indicar, além disso aí. Mas esses, para mim, são, assim, os básicos e os que funcionam, né? Tu entendeu? Respondi a tua pergunta? Sim, sim, entendi. Agora, para dor, pode usar o Depibuy com copaíba, né? Se tiver dor. Pois aí não passa em cima da cirurgia, passa ao redor, tá? Tem o Correct, pode passar em cima, tá? Pode fazer uma misturinha junto com esses óleos e fazer e botar um pouquinho do Correct também agora. Isso. E tomar, tá? Toma o frankincense e copaíba. Certo, tá anotadinho aqui. E para dormir, o difusor, porque assim, ó, o que a gente segura, aquela ansiedade que nos faz comprimir aquilo ali, que é o medo, não sei te explicar direito. Então, assim, ó, ao invés de tomar algum remédiozinho para poder relaxar e dormir não sentir dor à noite, usa o difusor, né? Com um Adaptive, pode usar até um Serenit, um lavanda, pois aí é a escolha, né? Nós temos uma quantidade ali bem expressiva que a gente pode estar colocando no difusor à noite para dormir, tá? Pode até fazer um blend, tá, Eliane? Com esses óleozinhos e já deixar pronto para aplicar. Fica mais fácil para a pessoa poder administrar e fazer isso aí. Sim, tô anotando. Obrigada, Sandra. Boa noite, obrigada também, querida. Mais alguém gostaria de perguntar, fazer alguma pergunta para Sandra? Tudo certo? Sandra, muito obrigada, né, por você compartilhar conosco sua história, seu relato Nice, aí. Sim, eu gostaria de fazer uma pergunta para Sandra. sim, pode fazer. Sandra, eu escutei Oi. bastante a tua história aqui, mas eu também te conheço, te acompanho, né? Uhum. E eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a parte profissional tua, né? As dores que eu lembro que você falava para mim que você tinha emocionais com relação ao negócio, ao desenvolvimento pessoal. Quem era a Sandra, né? E quem é a Sandra hoje? Eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre isso.
Olha, Nalva, como eu falei no começo, eu tenho muitas histórias assim sobre mim para falar, né? Então ia levar horas, né? E assim, ó, a dor crônica, eu falei hoje, né? Para não me estender, mas tem muita coisa. Mas assim, ó, a dor terra me deu liberdade, né? Financeira, né? Me deu liberdade de expressão, né? Eu sou, assim, para falar aqui com vocês, eu já inalei balance, já botei lavanda, né? Então, estou aprendendo com isso e a me cuidar e a ouvir os meus medos, né? A liberdade de tempo ainda não tive, porque eu trabalho paralelo à Doterra, mas a expressão e a me conhecer. Hoje a Anice me pediu ontem, né? Pediu uma foto. Só para tu me conhecer, ver, né? Eu não tenho foto, né? Eu comecei a me olhar e tirar foto depois que eu comecei a trabalhar com doTERRA, a empreender. Então, quer dizer, até essa transformação na minha vida está tendo, porque eu nunca fui uma pessoa que quis estar lá na frente, eu sempre quis estar lá atrás, escondidinha, para ninguém me ver e ninguém me perceber. Então, agora eu estou começando a desenvolver isso aí, né? Esses medos, esses relatos, né? Então, assim, doTERRA está trazendo essa construção em mim também, né? Não só profissional, né? É, financeira, mas o meu desenvolvimento pessoal, né? Aos pouquinhos eu tô, né? Eu sempre fui uma pessoa muito reservada e controlada, assim, para falar em público. Estou aprendendo e falando mais. Também isso. Né? Isso aí é uma coisa assim que eu olhei e constatei que eu disse, meu Deus, eu não tenho foto, a não ser aquelas fotos de família, de final do ano, Natal, mas se não foto minha assim, não tem registro. A Sandra, antes da Doterra, era trabalho. A Sandra, depois da Doterra, agora está começando a se olhar, a se conhecer, né? E a entender as dores, os medos, né? E agora vai começar a fazer ginástica também, tá? Porque eu não faço, eu sou obrigada a fazer. Ir para uma Olha aí. academia, tá? E eu Então, sou Sandra, obrigada a começar. é uma das coisas que eu vejo a tua transformação, ela é enorme, né? Você sempre foi a Sandra maravilhosa que a gente deita na tua maca e tu transforma a gente, né? Tu cuida da gente com muito carinho ali, tu faz a gente sair dali empoderada, né? E hoje eu vejo uma Sandra empoderada, eu vejo uma outra Sandra da primeira vez que eu vi lá, né? E hoje ver você falar aqui mesmo foi incrível. Eu não consegui acompanhar tudo porque eu estava na estrada, tinha hora que a minha internet caía, mas eu não tenho dúvida da pessoa que você é hoje. Eu já vejo você cuidando, né, das meninas, do teu pessoal, da tua equipe, junto com a Anice ali, que estão chegando, que estão vindo, que virão muito mais ainda. Então, isso não tem preço. E pode ter certeza, minha amiga, que é só o começo. Eu espero, porque assim, ó, os medos, a dorzinha na barriga, né? Isso tudo acontece ainda, tá, Nalva? Mas eu estou tentando superar para poder falar e levar para muito mais pessoas a grandiosidade do que é doTERRA. E eu sou doTERRA. E a gente tem que ser a resposta de oração de outras pessoas, sim. Não ter medo Com de certeza. falar ou de indicar, né? E assim, ó, pingar a gota, né? Falar. Esses dias eu me vi dentro de um Uber, coisa que eu vejo elas falarem, comentário, eu falando para a pessoa, tu entendeu? Eu achei isso o máximo. Eu assim, olha só, eu falando né, e com uma naturalidade, indicando, né, e foi bacana, foi bom, me senti muito bem. E é isso que eu quero fazer, levar bem-estar e saúde para muitas e muitas pessoas, né. doTERRA não significa a equipe só minha ali, é todos, né. Eu quero gritar e levar a saúde de maneira natural para muitos, né? Mostrar, né, que a gente pode se cuidar, sim, e ter resultados extraordinários na nossa saúde, no nosso bem-estar, e que vai nos dar lá na frente, né, saúde mental, tá? Que as pessoas estão muito doentes, as pessoas não se fala hoje em dia, né, das inflamações, tudo, mas da cabeça, a demência, as pessoas estão doentes e estão cada vez, sabe,
não estão percebendo isso aí. Então, eu quero levar isso para muitas pessoas. E se depender de mim, daqui uns dias eu vou estar saindo na rua, que eu vou ter uma liberdade maior, poder sair um pouco das sedes e me dedicar a esse pessoal que eu quero encontrar. E bora lá e pode contar comigo, Nau. Excelente. Sandra, muito obrigada, né, por você contribuir conosco, né, nesta live aqui e, e que muitas histórias venham, né? Logo você estará aí contando outras histórias e convido também você, consultor, você, cliente, que gostaria de compartilhar a sua história, né? Com resultados, né? De resultados com os óleos essenciais, né? Conte comigo, vamos conversar e a gente vai poder compartilhar essa sua história também, tá? Porque nós não podemos esconder, né, esse mundo maravilhoso, né, esses resultados maravilhosos que a gente está tendo aí com os óleos essenciais. Assim a gente ajuda muitas pessoas. Muito obrigada, né? Obrigada por vocês estarem aqui e também fazer parte dessa história. Boa noite a todos. Boa Boa noite noite. e até a próxima. A próxima semana terá mais uma história aí incrível. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.